Bom dia a todos. O Senhor os continue abençoando grandemente. Realmente é uma bênção muito grande e um privilégio muito grande para mim poder estar aqui diante de vocês, filhos e filhas de Deus, primogênitos, primogênitas de Deus, escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo, e que agora estão manifestados aqui nesta terra, nesses corpos. É uma grande bênção poder ver esses nomes vivos em carne humana. Ou seja, é uma bênção poder ver essa materialização desses atributos em seres humanos e que os podemos tocar, podemos palpá-los e podemos sorrir, podemos falar, podemos conversar, louvar a Deus e podemos escutar Sua palavra, podemos trabalhar em Sua obra. Vejam, isso não é nada, é somente umas coisinhas que eu estou falando da bênção tão grande de poder ser manifestados nesses corpos e poder servir a Ele com todo o nosso coração, com todas as nossas forças e nos preparando em nossa vida para a nossa transformação. Por isso é uma grande bênção poder vê-los, ver aqueles que serão transformados, aqueles que serão raptados. Quando você vê um irmão, ali vai um atributo, ali vai um pensamento de Deus expressado, andante. Ali vai um Deus. Porque Deus, eu disse, Deus é sois. Ou seja, vejam, tantas coisas que a gente poderia falar do que somos diante de Deus. Por isso, todas as circunstâncias e todas as coisas que possa acontecer à nossa volta, isso é insignificante. Isso não é nada. Diante do que somos, diante de Deus. E o que Ele tem para nós, pois, não é comparável com a glória vindoura que em nós há de se manifestar. E isso é para bebês que estão no ventre, para meninas, bebês, para meninos, jovens, adultos e anciãos. Isso abrange todos. Nestes dias estivemos em Israel e foi de grande bênção tudo o que esteve acontecendo lá. Vejam como tudo vai entrelaçando. E essa boa amizade que tem estado tendo com eles desde bem antes, mas agora também de uma forma mais marcada. E já nos recebem como se fôssemos de casa. E eles estão procurando algo, porque é o que tanto a igreja noiva, no meio do cristianismo, no povo hebreu, o Islã, todos esses grupos estão esperando o Messias. Estão esperando o homem. Estão esperando o estabelecimento de um reino. E esse congresso de agora é o que era para ser em maio, mas porquanto aconteceu uma situação lá, e então teve agora em outubro. Tinha acontecido algo lá no norte e vejam onde seria o congresso. E teve que adiá-lo. E terminaram a situação lá e já continuaram. Vamos para lá. E como a maioria eram da lei de Israel, os rabinos que iam estar, um ou outro de fora, mas a maioria eram de lá, então todos se moveram para lá. Passamos um momento muito formoso lá. Aconteceram coisas interessantes. Preparamos videozinhos assim, curtos. O que dura mais dura 9 minutos, outro creio que 6, outro 1 minuto e pouco. Mas para que vocês possam ir vendo assim por ciminha o que aconteceu. Eu não sei se podemos ver aqui mesmo.
Eu acho que é melhor olhar lá e ouvir aqui. Sim, passa no televisor lá. O primeiro que vai ser colocado é qual? A abertura. Que foi a abertura. Aqui já viram o vídeo. O que eu falei ali com eles. Mas colocamos algumas coisinhas do que foi falado aí e o que também alguns dos que estavam ali, os expoentes, falaram. Aí não está traduzido para o espanhol, porque o que me traduzia em espanhol me traduzia somente aqui do meu ladinho. E o que estava falando, falava seguido. E o que ia falando do meu lado, ia traduzindo para o espanhol. E o áudio, como eu o tinha aqui, e aconteceu casualmente que ficamos exatamente na frente de um alto-falante. E eu via mais o alto-falante do que o próprio áudio. Mas o lugar que eu tinha para sentar, eu não ia dizer, eu vou para lá. Vamos colocar esse primeiro. E vamos falando o que Deus vai colocando em nosso coração. E essa semente vai caindo ali, mas recorde que onde eles ouvirão, será realizando esta grande manifestação e vão dizer, mas se esse rapazinho, se foi para lá, ele é o que nós estamos esperando. E vão dizer, ele já é parte de nós. O que está fazendo lá? Mas tem que ter um entrelaço, uma aproximação, tem que ter uma convivência. De vez em quando, como José teve lá com seus irmãos, que de vez em quando, eu falo de vez em quando porque eles iam e vinham. Ou seja, assim, no comum, iam e voltavam. Várias vezes fizeram isto. Agora, atualmente, tem que ver de uma forma atualizada como cumpre isso neste tempo. Porque a história e as escrituras, vejam, tem múltiplos cumprimentos. Depois daí, onde estivemos? Depois foi no barquinho? Não teve alguma coisa antes? À noite. Isto, qual dia foi? Na sexta-feira? Isto foi quinta-feira. Na sexta-feira de manhã era o barquinho aí pela Galileia. Fala o mar da Galileia, mas é porque isso é um mar grandíssimo. Agora secou, tem secado um pouco. Daí abastecia água para Israel, ou seja, que tomavam água daí. E depois viram que estava baixando muito o nível. E eles inventaram isso de pegar a água salgada e torná-la em água doce. E agora estão fazendo uma tubulação para novamente encher o mar da Galileia, ou seja, elevar o nível. E assim também ter o suficiente abastecimento de água. Eles estão preocupados pela água, porque a água, sem água, não existe vida. E é bem grande e secou. Imagina como estava no tempo de Jesus. Fala mar da Galileia e fala que as ondas, e você fala, mas de onde aparece onda? Aqui é porque tinha um vento e uma tempestade que agitava a água e certamente as ondas eram grandíssimas aí. Quando Pedro foi caminhando e se afundou, era por causa do vento, não é porque é um mar. Como o mar normal forma as ondas, mas lá era formado pelo vento. Agora aí vejam, o que domina os ventos tem um lugar que fala. Mas ele disse, cala e mudeça. Agora todas essas tempestades, vejam, elas também no dia a dia nosso. E sabemos que são do inimigo, mas você com a palavra, no seu coração, em sua alma, e essa boca falando, você pode dizer que emudeça, que cale.
cala, emudeça. Você não tem poder sobre mim. E você fala. Isto é em Efésios 2. Efésios 2, 2. No qual em outro tempo andaste, seguindo a corrente deste mundo, conforme o príncipe das potestades dos ares, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ou seja, vocês vejam, lá ele mandou calar esse espírito. Mandou esse espírito calar. E nós também temos esse poder. O que necessitamos é fé para usar esse poder. E que Deus sempre nos ajude. Temos falado muitas vezes e repetimos o tempo todo. Que Deus me ajude a usar essa fé. Essa fé para usar esse poder, Senhor. Me ajuda. E com a palavra falada, você poderá deter qualquer tempestade. Dizendo, cala, emudeça. E falando com fé, Deus está obrigado a cumprir. Agora, eles disseram, se você quiser falar aos rabinos aí, como Jesus falou, aos seus discípulos, que também foi na Galileia, eles já tinham me falado. Mas aí o barco saía, dava uma volta e regressava. Mas aí saiu, e não sei se saiu antes do tempo, porque saiu e tinha que comer aí no próprio barco, tinha que comer aí. E já tinha saído, então um começou a falar e aí perguntaram, o que estão falando? Aí teve que tirar o microfone. Então já me deram uma oportunidade para falar. E como eu vi que já estávamos voltando, e tenho que apressar. E aí eu li um salmo e lhes dei a bênção ali. E vão ver mais ou menos um resumozinho. Vão ver agora. Eu estou ensinando eles pouco a pouco que contem com as esposas e com a família também, porque eles não mencionam. As esposas, eles as mantêm de um lado, as mulheres, e os homens de outro lado. Tem uma que, ela é esposa de quem ela era? A senhora? Do juiz. A esposa do rabino juiz, porque eles colocam assim uma cortina, uma divisória que eles fizeram com cortina e elas ficam lá do outro lado. E do lado de cá ficam os rabinos e o pódio. E quando eu ia à frente, isso foi no sábado, no último dia. Eu vi quando ela ficou de pé e correspondeu a mim, eu olhei e eu vi que ela ficou de pé e pegou a cortina e abriu a cortina, não foi? Foi ela que disse, isso aqui está tapado. Se estávamos juntos no Shabbat, aqui também vamos estar. E abriu a cortina. Eu não sei se eu causei algum rebuliço lá. Agora, quando forem fazer algo... Bom, ele viu nós abrir assim, então vamos deixar fechado. Bom, mas sempre mencionava as mulheres e seus filhos, porque lá eles nunca mencionam. Não mencionam as mulheres e as crianças. Mas já vão se acoplando, fazendo da mesma forma que aqui, que dê também essa oportunidade às mulheres também. E agora vamos ver o encerramento, que foi no sábado. No sábado à noite, quando terminou o Shabat. Preparamos um folhetinho, um panfletinho das atividades que foram realizadas e tudo o que fizemos e colocamos em um panfleto. Quando Moshe abriu, em seguida, e não tinha dado nenhum a ele, eu dei um a ele aí, e em seguida ele abriu e começou a olhar. E disse, uau, é isso? Onde o prepararam? Eu disse, lá em Porto Rico. Ele disse, a qualidade. Agora eu estou agora agradecendo a imprensa aqui, mas ele ficou impressionado pela qualidade. E os demais olhando, todos emocionados pelo trabalho que foi realizado, elevando o nome de Israel, não somente lá em Israel, mas em todas as nações. Porque eles também têm que saber
que na América Latina tem um povo que ama Israel e que está com eles 100%, consciente de que eles vão estar conosco neste glorioso reino milenial, reino eterno, reino que breve será estabelecido. Resta a visita. Esse foi já no domingo, na tarde, depois do meio-dia, fomos ao norte, já onde já encontra com a Síria, e fizeram conosco um percorrido pelo norte. E na viagem anterior nós tínhamos ido a Gaza, no sul. E subimos, fomos ao leste, ao Mar Morto. Depois fomos para Tel Aviv, que está no oeste. E faltava o norte. E agora fomos até o norte, mais acima da Galileia, já topando lá na Síria, ou seja, que percorremos a terra de norte, sul, leste, oeste. Caminhamos por completo. E já estabelecemos com nosso próprio pé o lugar onde será o trono e reino de Davi estabelecido. Assim ele disse a Abraão: caminha para o norte, para o sul, tudo isso é seu. Agora, isto significa que tudo que pertence e pertencerá a Israel, isso ninguém poderá tomar. Tem uma escritura em Jeremias que fala que as nações, e eu anotei e deixei, creio que lá em cima no escritório, que ele fala que Deus dá às nações. Vejam, isso é o que corresponde a vocês, mas deixa Israel, deixa isso quieto, que é de Israel. Ou seja, Deus deu todo o território do mundo para as pessoas, para os gentios. E querem esse pedacinho, que é o que Deus tem como herança para Israel, e querem lhe tomar esse pedacinho, e tem tudo do mundo inteiro. E fala aí também que prestarão conta pelo que fizeram com a terra, algo assim. Deixe Israel quieto, por que tanta luta para lhe tomar esse pedacinho de terra que nem sequer tem petróleo, que depende da importação? Ou seja, veja, mesmo que daí saíram muita tecnologia, mas vejam, estavam me dizendo lá que eu creio que a Turquia tinha fechado o comércio com ele, e era o país por onde entrava a geladeira, os refrigeradores, e eles diziam: agora é difícil conseguir uma geladeira, porque cortaram o comércio. Então vejam, é a única terra que Deus deu ao povo hebreu ali, e querem tomá-la. E para quem empenha nisso, e tanta terra que existe, bom, é porque o inimigo sabe que aí é onde vai ser o checkmate dele. É onde ele estabelecerá esse reino messiânico, o trono e reino de Davi. Será ali. Então qualquer um, imagina. Agora nós, ao estar consciente disto, sabemos que estamos lutando e contribuindo para que isso se faça possível, para esse estabelecimento, porque somos as mãos do Senhor, e Ele, junto com esse filho de Davi, esse valente que o irmão Braha falou ali, eu gostaria que alguém se levantasse do meu lado. Eu não sei se é em Porquê, Pequena Belém, disse que algum valente se levante do meu lado e puxar essa espada, desembainhar essa espada e lutar comigo. E eu encontrei, não somente um, eu encontrei muitos valentes nesse tempo, que se levantaram do meu lado e ao lado do Senhor, para que isso se faça possível muito em breve, porque não somos dos que se jogam de pança na água. Somos daqueles que vai levando a água à boca, mas agarrado, segurando a espada e olhando pendente do que está acontecendo. Esses são os valentes nos quais nós estamos representados. Disse, ainda são muitos, envia-os às águas, leva-os às águas. Então vejam que para esse tempo de batalha, sempre é um tempo de separação.
As águas representam a palavra e a palavra é a que faz a separação, a segregação. Vamos estar falando disto hoje um pouquinho. Bem, vamos colocar o percorrido um pouquinho. Isso. Vai passar só esse videozinho? Está bem. E dura 1 minuto e pouco. Esse vídeo, como quando fomos, porque eu tinha ali o drone, não vi imagem do drone. Um drone que usa... Eles têm um desses pequenininhos, mas aquele voava rápido. Fazia mais barulho do que um tanque. Mas o tem preparado para a velocidade. E o carrinho que tem preparado ali, isso nas fronteiras, eles estão pendentes ali, vigiando. No sul, ou seja, um comboio. Lá eu recebi uma calça e uma jaqueta. Eu disse, tem que me dar um maior, porque esse está muito apertado. Mas era o que tinha uma mão ali e tinha que estar com eles ali. Mas a gente se sente assim todo apertado. Mas conseguiram maior porque eles mesmo que são pequenos, mas andam todos apertados. Mas tem que conseguir um pouquinho maior para que a gente fique mais à vontade. Bem, vamos colocar e preparar esse videozinho curtinho. Mas foi um percorrido de quanto tempo? De 1h30, por aí mais ou menos. Até que chegamos ao local. Eles têm... Quando o helicóptero vem por cima, aí tem como um buraco, um poço, e eles olham desde aí. E os carrinhos entram e eles observam tudo de cima e olham para ver se alguém se aproxima. E dizem que no próximo 7 de outubro, vamos dizer, estão dizendo que estão pendentes, porque pode ser que seja aí nessa parte da Cisjordânia. Eu não sei se vocês têm uma foto para que eles vejam mais ou menos. Deixa eu ver, eu tenho aqui. Pode ser esta, olha, eu vou te enviar essa. Cisjordânia é essa parte que fica exatamente aí em Jerusalém, essa parte aí que está ocupada com palestinos, mas também tem judeus aí dentro. Mas quando aconteceu o de 7 de outubro, os que entraram falaram que primeiro eram 2.000 que entraram, 2.000 terroristas. Depois continuaram somando, certo? 2.000 continuaram somando, 3.000, 5.000. E o motorista nos disse que já estava em um número de 7.000 terroristas que entraram. E nós dizemos, e como perceberam que entraram 7.000? Porque os que estão aí estão pendentes e pela quantidade de pessoas que vão aos lugares, nesses locais deles e por várias coisas, então sabe que é uma quantidade maior do que a que estava aí e vão contabilizando este, vão somando, ou seja, que foram 7.000 terroristas metidos aí nas casas e dizem que aí fica perto de Tel Aviv. Veja, a Cisjordânia, olha, Cisjordânia é grande e esse espaço não é que não está dominado por Israel, mas aí veja, é um território que aí está o túmulo de José, que não podemos estar aí, na próxima iremos aí, para ir ao túmulo de José que está aí dentro, tem que ir com carro blindado e tudo, e é uma hora certa, específica, creio que é segunda-feira à noite, e acompanhado com o exército, com uma escolta para entrar e sair. A gente não pode ir assim, o que for, vai por sua própria conta. Se entrar ali vai por sua própria conta. E tem informações, placas informando perigos, e aí
entraram, não, já tem aí dentro menos que 7 mil terroristas. E em qualquer momento podem sair daí e fica a um passo de Tel Aviv. Ou seja, que eles estão com essa tensão ali. E o que nos acompanha sempre, que traduz do hebreu para o hebraico para o inglês, ele disse que para uma pessoa entrar, tem que entrar com proteção para sair vivo. Mas os que vêm de lá para cá, vêm livres, com liberdade, porque sabem que Israel não vai lhe fazer nada. E isso o mundo não vê. Ou seja, é uma injustiça total. E ainda tem presidentes e nações que ficam contra Israel e a favor dos terroristas. Então, sabem uma coisa? Eles também são uns terroristas, porque estão se identificando com os terroristas, com Hamas e toda essa gente. Ou seja, que agora o mundo que tinha que fazer alguma coisa para o juízo lhe cair, então agora, diante de Deus, o juízo divino já lhe cairá, porque está contra o filho primogênito de Deus, Israel. O Museu do Holocausto dura quanto tempo? Ainda temos um tempinho, não é certo? 4 minutos? É curtinho. Fizemos um percorrido lá dentro com o guia turístico e lá não permitem gravar com câmera, mas sim nos permitiu colocar uma câmerazinha desta e é bom depois escrever tudo, porque é a história que contam aí, e preparar um folhetinho. E a gente ler o que eles estavam nos falando, mesmo que não temos as imagens de tudo, de vez em quando nós pegávamos o telefone e via que filmávamos algumas porções, que é o que vão estar vendo aí, mas eles não deixavam gravar todo o percorrido em vídeo. Nós tínhamos ido lá, creio que em 2006, 2008, por aí, quando tínhamos ido, mas agora a gente recordar esse lugar novamente e aí também acrescentar outras coisas mais que por final vão ver. Já estou falando muito, vamos. Isso enviamos a eles quando foi? Esse pensamento nós tiramos de algo. Creio que foi de uma atividade no Congresso e enviamos a eles. Agora vocês vejam como Deus está realizando e cumprindo o que Ele prometeu para esse tempo. E consciente de que tudo isto que está sendo realizado é o que Ele disse que ia estar cumprindo no fim do tempo, onde haveria esse entrelace com o povo hebreu. Porque recordem que o que o 7º selo é para a igreja, que é a vinda do Senhor, é o 6º selo, Moisés e Elias, a 7ª trombeta para Israel. É a mesma coisa. E se vai vendo como Deus está engrandecendo este ministério, porque Ele disse, desde este dia começarei a te engrandecer, para que saibam, ou seja, isso é, para que saibam, que assim como estive com Moisés, estarei contigo. Onde queres que fores, aconteça o que aconteça, aconteça o que acontecer, Ele está conosco até nossa transformação. Sigamos adiante, perseverando. O meu desejo era ter colocado mais informação do que aconteceu, mas com esse pouquinho vimos mais ou menos o que esteve acontecendo lá em Israel. E haverão mais atividades que teremos neste próximo ano, assim que estaremos braço a braço com tudo que estará sendo realizado. E aqui em Porto Rico também teremos um congresso no ano que vem, em algum momento. Depois eu vou dizer onde vai ser. Eles vão estar se familiarizando cada vez mais e mais, e para eles já vai ser algo comum. E nós também temos que ser maduros e conscientes, saber com quem estamos trabalhando e ser prudentes. Não comece aí a estar falando com rabinos e falando coisas a eles.
mas que com prudência vamos passo a passo. Não vá meter as 4 pernas ou 2 pernas. Sigamos sem fanatismo e consciente que tem um programa e quem está cumprindo é Ele. E a gente se deixa usar e que Deus nos use para que cumpra esse programa. Aqui a glória, a honra é dele. É dele e não é de ninguém mais. Ninguém pode levar a glória do que Deus está fazendo. Tanto assim que vejam, esconde o seu instrumento. Ele esconde o seu instrumento para que não comece a tornar público as coisas, senão que o esconde. Minha é a glória, ele diz, e ninguém pode lhe tirar. E nós, conscientes disso, trabalhamos sendo suas mãos, seus pés e realizando o que corresponde a nós, sem ser de tropeço para ninguém. E não colocando o pé para derrubar o companheiro, mas ajudando uns aos outros para seguir adiante. Bem, que Deus nos abençoe e os guarde. Obrigado por esses momentinhos. E que podemos ver um pouquinho do que aconteceu lá em Israel. Eles estão pendentes, mas também estão indo pouco a pouco. Para eles, imagina, fazem tantos anos, ministros e pessoas indo lá e realizando coisas com eles. Mas nós não estamos pendentes a isso, nós estamos pendentes e estamos buscando o cumprimento das profecias. Estamos buscando que o estabelecimento do reino do Messias ali em Israel, porque está aí nas profecias. Isso é o que nós estamos buscando. Eles já chegará o momento que eles verão a esse de outra forma, da forma qual eles estão esperando o desejado de todas as nações. Bem, Deus os abençoe e os guarde a todos e bom proveito no alimento espiritual e no alimento físico desta ocasião, desta manhã de hoje, domingo, 2 de novembro. Já se foi, mesmo que em Porto Rico, desde setembro já estão cantando as músicas de Natal, desde setembro. Agora, 1º de novembro, já começa a temporada de Natal aqui e em outros países também. Nos resta novembro e dezembro, o ano se acabou. E o ano 2026, esperamos grandes bênçãos também da parte de Deus, consciente de que virá um aperto. E cada vez vai ficando mais forte. Mais e mais e mais. Porém, em guerra avisada, não morre gente. Já fomos advertidos de que virá um aperto, assim que ninguém poderá dizer, mas e isso? Olha, eu venho falando desde o início que haverá um aperto. Aí diz que o que está firme, cuida para não cair, porque virá forte. E aí é que vamos demonstrar se amamos ou não ao Senhor. Bem, Deus os abençoe e os guarde a todos. Eu ia falar, mas eu vou dizer. Nessa manhã ou foi na sexta-feira? Na sexta-feira, eu estava procurando algo aí debaixo do móvel, aqui no escritório. E eu fiquei um pouquinho aí baixado e fazendo força e tudo. E quando eu fui me levantar, fiquei aí como que... fiquei como paralisado aí, e a noite foi bem, no sábado estava um pouquinho, e nesta manhã, quando fui me levantar, disse, raios, eu não tomei nada, não tinha tomado nada. E eu disse, bem, Senhor, eu tenho que estar lá com os irmãos às 6, mais tarde que às 6, mas eu quero estar bem cedo ali, e fui aquecendo o motor, e desci, e já me sinto bem. Ou seja, eu não posso ficar aí amuado num canto, trancado. Senhor, me ajuda. E olha, estou aqui. Um pouquinho me incomoda um pouquinho, mas isso logo vai ficar bom. É como às vezes acontece com o pescoço, quando a gente vira o pescoço assim, não sei com quanto de vocês aconteceu. E assim aconteceu comigo, mas nas costas. Mas eu já estou melhor. Eu estou compartilhando isso com vocês, não é para que tenham pena de mim, mas é para que quando acontecer algo assim com você,
Você creia com todo o seu coração que está bem e que necessita trabalhar na obra e necessita continuar trabalhando na obra, e se levanta e siga em frente. Agora também vai se examinar e tomar algum comprimido. Não vá se garantir, faça a sua parte. Faça a sua parte, vai se examinar e veja se está tudo bem, tomar algum remédio e seguir em frente. Às vezes a gente, para adiantar, se apressa e tenta adiantar, e às vezes é melhor fazer as coisas com calma. Mas eu já estou bem. Quando eu desci, eu vinha pelo corredor assim, igual um robô. E aí me disseram: o que aconteceu com você? Mas veja, o que me faltava, o que me fazia falta era falar para ficar melhor. Bem, sempre perseverando com ataques, com dores, vamos chegar e crendo que Ele vai nos sustentar, vai nos ajudar em todo momento, porque tudo contribui para o bem. Ou seja, isso é para que os irmãos saberem como devem agir. E agora vão se levantar, porque agora já sabem: ele se levantou, eu vou me levantar também. Porque às vezes ficam aí amuados, confortáveis. Eu te vejo aqui na televisão. Mas a nossa responsabilidade é congregar, não tem desculpa. Agora, se tiver alguma coisa que aconteceu e tenha que ficar em casa, ou está muito cansado, ou aconteceu algo, pois cada um tem o seu livre-arbítrio. Mas a nossa responsabilidade é honrar o dia da ressurreição, que é o dia domingo. E estar reunidos, congregados juntos, somente um dia, um só dia, que podemos nos ver face a face. Tem lugar que se reúne na sexta-feira, pessoalmente, mas vejam aqui, é somente um dia. One day. Por se acaso alguém não entender. No hebraico, eu vou aprender no hebraico também, mas somente um dia. E assim podemos nos congregar juntos, louvar a Deus, nos ver. E não sabemos se essa é a última vez que iremos vê-los ou as pessoas vão nos ver. É assim que aproveitamos todos os dias da nossa vida nessa terra. Que Deus nos abençoe e nos guarde a todos. O tema coloca resumo da viagem a Israel, porque aí nesse resumo está o trabalho que o sétimo selo está realizando para o estabelecimento desse reino messiânico, esse reino de Davi. Resumo da viagem a Israel. O sétimo selo, estabelecendo o reino e trono de Davi. Amém? Bem, Deus os abençoe e os guarde, e vamos nos preparar para a atividade das 10, onde esperamos que Deus nos fale tudo que o Espírito Santo tenha que nos revelar. Ele disse que isso viria por meio de um ensinamento. Falam: ele fica lendo. Bom, aí está o ensinamento. Tudo o que foi trazido é a plataforma. Deixa eu ver se eu encontro para ler. Onde fala que ele é um doutor que pode pegar. É um mestre, um doutor que pode pegar um tema. Por exemplo, rápido, o irmão ele disse, poderá pegar o que disse aqui nessa mensagem, o que disse lá, o que disse lá, o que disse lá, e reúne tudo isso e fala. E diz: mas isso é o Espírito Santo que faz. Pode pegar o tema transformação, pode pegar o tema Espírito Santo e reúne tudo isso. Bom, eu tenho que encontrar. Deixa eu ver se eu encontro. Um momentinho, rapidinho. E mais um e pronto. Deixa eu ver se eu encontro rapidinho aqui. Onde ele fala que pode pegar o tema o rápido, porque recordem que tudo isso vem por meio. Encontrei esse outro aqui, bem rapidinho esse outro. Ele disse, isso foi em tempo de angústia de 2011. Diz agora, a preocupação para cada crente em Cristo é, bem, e quando eu verei ou seja, quando vou ver um dos que vão ressuscitar, quando vou ver o primeiro que eu possa ver, para eu poder ser transformado. Já deve estar preparado espiritualmente e, consequentemente, isso nos indica que haverá um tempo de preparação. Ou seja, que naquele tempo, 2011, ainda não era o tempo. Isso nos indica
que haverá um tempo de preparação. Haverá um tempo que nos dará a fé para ser transformado. Vejam, ou seja, que lá ainda não era esse tempo. Haverá um tempo que nos dará a fé para sermos transformados. E isso virá em um ensinamento. Bendito Deus! E isso virá em um ensinamento, sob a pregação da palavra. Então, o que estão esperando? Tem que procurar alguém que esteja pregando a palavra em um ensinamento. O que é um ensinamento? Buscar o que o precursor disse, buscar o que esse poderoso arcanjo disse, que trouxe essa gloriosa mensagem, buscar aqui, buscar lá. Veja como é simples, isso é um ensinamento. E recordem que tem coisas que a terceira etapa não seria falado como seria, não foi falado como seria, porque senão levantaria um montão desde o começo para imitar, ainda que sabemos que tem alguns que fazem. Ele diz, e isso virá sob o ensinamento, sob a pregação da palavra do Evangelho de Cristo, e isso está assinalado como que será a terceira etapa. A terceira etapa, e está assinalado por Cristo através da visão que foi dada ao reverendo William Branham, que a terceira etapa será manifestada em uma grande capa catedral. Mais claro, não canta um galo. Agora, se vem por meio do ensinamento, diz que vem por meio da pregação, e também te diz que é em uma grande capa catedral, então procure a grande capa catedral e procure o que está acontecendo lá. O que está acontecendo lá? Um homem trazendo o ensinamento, tão simples assim. Agora, esse homem vem ungido com o Espírito Santo. Encontraram? É isso mesmo. O irmão ele disse, isto é o que é um doutor na palavra. Um doutor na palavra, ou seja, um mestre na palavra, pode pegar a palavra e trazer tudo. Pode pegar, por exemplo, vamos colocar alguns exemplos. Pode pegar o tema, o rapto. Então, pega o tema, o rapto, vem, procura por aqui o que Deus disse através do profeta sobre o rapto, ou seja, o irmão Branham, busca por lá o que disse nessa outra mensagem, busca por aqui o que disse nessa outra mensagem, busca por aqui o que disse nessa outra mensagem, e assim encontra tudo o que disse. E está fazendo isso sob a unção do Espírito Santo, e Deus o capacitou para esse trabalho. Oh, glória a Deus, vem e busca aqui, busca ali, busca lá, nesse disse isso, nesse disse o outro. E quando você pega esse estudo e lê, tem tudo bem colocado aí. Oh, isso impacta a alma do escolhido. E isso é colocar a palavra bem. Isso é o que produz a fé do rapto. Bom, e Deus os abençoe e os guarde. A todos. Amém. Bom proveito. Deus os abençoe. Amém.